E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre aquelas experiências, aqueles hóspedes que a gente recebe e que a gente fica um pouco preocupado do tipo, acho que não vai dar certo esse cara aí, acho que ele vai reclamar, ele não vai ficar à vontade do jeito que normalmente as pessoas ficam, eu acho que esse cara é problema. Ou se por acaso é um cara um pouco exigente, um cara que pede muitas coisas, você já tem aquela impressão de que ele não vai te qualificar tão bem. Então, para isso, eu tenho uma dica quase infalível para esse tipo de situação. É muito comum a gente receber pessoas que, em determinado momento, principalmente no começo da reserva, né, a pessoa acabou de chegar no imóvel, ela começa a perguntar muitas coisas, né? Não necessariamente coisas corriqueiras, né, onde que fica tal coisa, mas sim coisas do apartamento, do tipo, não tem ar-condicionado? Tem saca-rolhas? Tem isso? Tem aquilo? Então você sente que é uma pessoa um pouco mais exigente, né, que ela fica perguntando várias coisas e que, né, se ela tivesse lido no anúncio, ela ia saber que nem sempre aquilo que ela espera que tenha lá, realmente tenha. Ou outras coisas no geral, né? E aí você fica com essa impressão, né, do tipo, parece que ela não tá se sentindo tão, né, confortável ou não tá tão à vontade quanto os outros hóspedes ficam quando estão no apartamento. Então isso é, de certa forma, um problema. Às vezes é uma bobagem, né? Às vezes é uma coisa tranquila e você sente pela conversa da pessoa se ela está sendo chata ou se ela realmente está perguntando por curiosidade ou por necessidade de fato, né? A partir disso você vai conseguir identificar se é uma hóspede ou um hóspede problema, né? Daqueles que de alguma maneira eles vão te desqualificar, independente se você tem um imóvel incrível ou um imóvel mais ou menos, eles vão arrumar coisa para falar nos comentários. Então, pela minha vivência, em mais de 3 anos que eu faço Airbnb, eu tenho um truque que eu faço, não é um truque, não estou burlando nada, mas é uma questão mais psicológica, que não envolve o hóspede, envolve só uma questão de mecanismo do site, que é o seguinte: quando você termina uma reserva, quando uma reserva acaba, você vai receber a mensagem da plataforma pedindo para você qualificar aquela reserva, né, para você fazer o comentário daquele hóspede. É aí que você entra, ou melhor, não entra, porque quando você faz um comentário do seu hóspede, ele vai receber no aplicativo dele, né, no celular dele, uma mensagem de que você fez um comentário dele e que ele consegue ver aquele comentário se ele fizer o dele. Antes, acho que uns 2 anos atrás mais ou menos, o Airbnb não fazia isso, no sentido de que se um cara comentasse primeiro, você conseguia ver o comentário desse cara e depois se vingar, né? Ou seja, se o cara falou bem, você vai falar bem. Se o cara falou mal, você vai revidar no final, né? Então, graças a Deus, isso não tem mais para ser uma coisa bem imparcial e bem injusta, né? Então, se você, como anfitrião, fizer um comentário, esse hóspede só vai conseguir visualizar o seu comentário se ele fizer o dele. Então não tem como um bisbilhotar o comentário do outro pra falar, deixa eu ver se o cara falou mal de mim, eu vou falar mal dele. Se o cara falou bem, não, tudo bem. Mesmo sendo um problema, eu vou falar bem dele porque ele falou bem de mim. Então não tem mais isso. Há uns 2 anos atrás tinha. Dessa forma, quando você faz o comentário, ou ele faz um comentário seu, você também recebe a mesma mensagem. Fulano de tal acabou de fazer um comentário sobre a estadia. Veja o que ele escreveu. Aí quando você vai clicar, você precisa fazer o seu comentário para depois visualizar o dele. Então aí que está o segredo. Quando você sente que aquele hóspede, ele pode gerar um tipo de qualificação negativa por N razões que você não ficou confortável com ele e tudo mais, o que eu faço? Eu simplesmente não comento. Eu não faço comentário daquele cara. Rômulo, pode não fazer comentário? Pode. Não tem nenhum tipo de obrigação para você fazer comentário. A diferença é que se você deixa de fazer um comentário e ele faz um comentário, de qualquer maneira aquele comentário dele vai aparecer no seu perfil e vice-versa. Ou seja, se você faz um comentário dele e ele não faz um comentário seu, o seu comentário vai aparecer no perfil dele, né, da qualificação e tudo mais. Então assim, em 99% dos casos eu faço comentário, para mim não tem problema nenhum, vou lá e faço. Mas quando alguém me dá você vê que o cara é um problema, que o cara eu acho que não vai, sabe, ele vai criar picuinha, vai fazer coisas que não fazem sentido, então não comento. E isso funciona na maior parte das vezes. Não estou falando que não funciona, não estou falando que funciona sempre,
Porque mesmo que você não comente, às vezes o cara vai lá e comenta de qualquer jeito, porque ele sempre vai receber, depois do checkout, ele vai receber uma mensagem: ah, como foi? Avalie sua experiência, avalie a sua experiência. Eles vão fazer isso, vão mandar uma mensagem, tanto para você como host, quanto para o hóspede fazerem essa avaliação. Como eu falei, quando você faz ou quando ele faz, sempre um recebe a mensagem que o outro fez. Então esse é um recurso que eu uso, psicológico, porque você concorda comigo que você fica curioso quando alguém faz um comentário da sua propriedade, você quer ver. Só que como você não pode ver, sem fazer o comentário, você é obrigado a fazer o comentário. Essa é a estratégia, obviamente, do Airbnb para que os dois façam o comentário. Então assim, muitas vezes que eu não quis fazer um comentário, eu deixei de fazer e muitas vezes a pessoa nem lembrou, nem viu, nem fez e tudo bem. Então fica uma dica, caso você tenha algum desconforto com o cara, talvez ele tenha sido problemático e aí a gente faz isso, nem sempre ajuda, nem sempre funciona, mas na maior parte das vezes dá certo. Então fica essa dica aí para sua vida, tá bom? Mas é óbvio que é sempre bom você comentar, você dar o feedback daquele tipo de hóspede. Uma dica importante: vamos supor que você faça o comentário dele. Tem muito anfitrião que fala: ah, mas eu fiz o comentário e eu não recebi o comentário do hóspede. Pode acontecer, ele simplesmente pode não comentar a experiência que ele teve, às vezes pelo mesmo motivo. Às vezes ele fala: ah, não vou nem comentar porque assim, não foi nem bom nem ruim, mas eu vou ficar quieto aqui porque não fede nem cheira, né? Então é a mesma coisa. Então você tem 14 dias, ou seja, deu o checkout, você tem até 14 dias para você comentar. E ele também. Se você não comentar, ou se ele não comentar, não vai aparecer comentário para nenhum dos dois. Se você comentar e ele não comentar, o seu comentário só vai aparecer depois de 14 dias lá na frente e vice-versa. Então não adianta, por exemplo, você fazer um comentário e ele depois de 15 dias querer fazer o comentário seu. Não vai dar, não tem como. Eu já recebi pergunta de anfitrião falando isso. Ah, o fulano comentou, só que passaram 20 dias e eu também queria comentar Já era, já foi. Você tem lá 14 dias, 14. É coisa, né? Para você comentar. Se você não comentar, então um abraço. Uma outra informação importante: você pode editar o comentário. Isso depois eu vou falar num outro vídeo um pouco melhor, mas basicamente você pode editar o seu comentário antes que a outra parte faça o comentário dela, obviamente. Não adianta você editar o comentário sendo que você já tem outro comentário publicado. Então você tem na plataforma 48 horas. Então, por exemplo, hoje você foi lá e comentou. E aí você fala: putz, eu esqueci de falar um negócio. Você tem uma página, você vai no seu perfil e lá tem comentários e você consegue editar o comentário que você acabou de fazer em até 2 dias. Passando 2 dias, você não consegue mais editar o comentário, mesmo que ele não tenha feito o dele. Agora, se ele já fez, por exemplo, você fez o seu e ele já fez o dele, naquele mesmo momento já era. Ninguém mais pode mexer nos comentários, tá? E depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de comentário, se o cara pode falar o que ele quiser, tem gente que inventa umas coisas e tudo mais. Como que é a política do Airbnb em relação a esse tipo de conteúdo. É um pouquinho delicado, mas a gente deixa esse assunto para um próximo vídeo, tá bom? Então se você gostou desse vídeo e tem pessoas que fazem Airbnb aí da sua cidade, seus amigos ou no grupo aí do WhatsApp, manda isso para eles e quem sabe eles podem aprender alguma coisinha com esse vídeo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!